No capítulo desta sexta-feira, 16 de janeiro da novela Terra Nostra, mas antes, se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. E não se esqueça de ripar o vídeo. Augusto está almoçando com Matilde no restaurante do trem, e ele pede um brinde a ela pela saúde dela, a chamando de bela mulher. Matilde se finge de besta falando que é para eles brindarem a saúde dele. Augusto rebate falando que não quer brindar a saúde dele, e sim a dela, e acrescenta mais, falando que é uma alegria estar viajando com ela. Matilde fala que é a saúde deles então, e os dois brindam. Ela diz que ele é um homem muito gentil. Ele fica olhando para ela com aquele olhar de maníaco querendo agarrar a presa. Augusto elogia a beleza de Matilde, como todas as mulheres da raça dela. Matilde demonstra que não é nem um pouco besta, perguntando para Augusto se ela pode contar para a mulher dele que eles almoçaram juntos no trem. Augusto fecha a cara com o que Matilde falou e pergunta que história é essa agora, por que ela quer contar para Angélica? Matilde dá a desculpa de que ela está muito feliz porque já imaginou o pai dela saber que eles almoçaram juntos no restaurante do trem. Augusto treme nas bases com a louca da Matilde, perguntando se ela tem mesmo que contar para o pai dela. Matilde acrescenta que ela tem que contar para o pai, a mãe e todo o povo dela. E ela ainda acrescenta a Florinda, falando que ela está com ciúmes porque ela veio para São Paulo em vez dela. Augusto ameaça a Matilde, falando que se ela contar para todo mundo, ela nunca mais vai viajar com ele. Matilde questiona Augusto, por que ela não pode contar? Eles não estão fazendo nada demais? Augusto deixa claro para Matilde que ele já se arrependeu de ter viajado com ela, porque ela é língua solta. Matilde percebe que Augusto não gostou do que ela falou e volta atrás dizendo que não vai contar nada para ninguém. Francesco comenta com Marco Antônio que ele não quer mais morar na casa de Paola. Ele quer se mudar com ela e a filha deles. Marco Antônio pergunta por que isso agora. Francesco fala que não quer mais morar lá. Ele não tem como receber os amigos e os sócios dele numa sala pequena como aquela. Marco Antônio fala que vão pensar que ele está falido, né? Francesco concorda com o filho. Marco Antônio, como um bom filho, oferece para Francesco aquela mansão que ele construiu para morar com a Juliana. Francesco agradece, mas ele prefere pensar numa outra solução mais um pouco. E quem sabe mais pra frente ele consiga que a Juliana volte para ele, não é verdade? Marco Antônio deixa claro que isso era o que ele mais queria na vida dele. Francesco sorri porque ele sabe disso. Janete chama a atenção de Josué por ele ter entrado no quarto dela de madrugada. Ele dá a desculpa de que não resistiu. Janete fala que o Marco Antônio estava em casa. Foi muito arriscado o que ele fez. Josué pega no ponto fraco de Janete, querendo conquistar ela. Ele fala que quem ama não pensa. Janete cai na dele abrindo um sorriso enorme. Luísa, como sempre, fica de olho neles. Ela entra no escritório na hora que eles estavam lá, e Josué finge que está perguntando para Janete se ela vai precisar dele agora. Janete também faz cena na frente da intrometida da Luísa, falando que ela não vai mais precisar dele hoje. Ele pode se retirar. Janete, chateada por Luísa sempre estar se intrometendo onde não deve, pergunta para ela o que ela quer lá. Luísa pergunta para a patroa o que ela vai querer que ela faça para a janta. Janete fala que elas podem fazer qualquer coisa. Agora ela vai descansar um pouco. Luísa estranha Janete está indo descansar. Ela fica se perguntando se Janete não dormiu bem à noite. Enquanto isso, Augusto, olhando para Matilde, fica pensando na burrada que ele fez, de ter trazido ela com ele no trem. Matilde fica olhando para ele toda desconfiada. Amadeu joga na cara de Mateu tudo o que ele fez por ele e que ontem à noite ele queria brigar com ele. Mateu dá a desculpa de que estava de cabeça quente. Amadeu percebeu isso, por isso ele deixou para lá. Mateu só quer que eles prestem conta logo para eles acabarem de vez com essa sociedade, que nunca deveria ter existido. Amadeu é cara de pau, dando duas opções para Mateu escolher, sabendo que ele não tem dinheiro para arcar com uma delas. Amadeu fala a primeira opção para Mateu, que ele pode vender a parte dele na construtora para ele e ele fica sendo dono dela sozinho. Mateu fica olhando para a cara de pau do Amadeu. E Amadeu dá a segunda opção para Mateu. Ou ele pode vender a parte dele para ele e ele fica sozinho na construtora. Mateu fala na cara de Amadeu que ele já sabe, que ele não tem dinheiro para tocar para frente a construtora.
Amadeu deixa claro que sabe, oferecendo somente 5 contos de réis pela parte do Mateu, ou então ele compra a dele pelo mesmo preço. Mateu percebe que Amadeu quer enrolar ele, mas como não tem saída, ele aceita a proposta de Amadeu para poder se livrar dele logo. Augusto chega na fazenda de Gumersindo num coche junto com Matilde. Ela está toda sorridente, se achando para os amigos italianos dela. Os dois entram na casa de Gumersindo na fazenda. Florinda fica olhando para a cara de pau dos dois por terem chegado juntos e pensa logo que Matilde já caiu na lábia de Augusto. Ela pergunta para Matilde se ela não vai mais voltar para São Paulo. Augusto fala para Florinda que Matilde só veio ver os pais dela. Matilde pede licença para Augusto para se retirar, porque ela vai para a casa dos pais dela. Augusto manda ela ir com Deus. Florinda fica olhando para Augusto, achando que ele está pegando a Matilde. Ele, sem olhar para Florinda, todo desconfiado, fala que a Matilde estava morrendo de saudades dos pais dela. Florinda pergunta se eles dois vieram sozinhos no trem. Ele fala que não, o trem estava cheio de gente, e pergunta por Angélica e Maria Lina. Florinda fala que Angélica está correndo às fazendas e a Maria Lina está dormindo. Augusto sai de perto de Florinda falando que vai ver a filha dele. Enquanto isso, Mariana passeia com Francesquinho. Ela chega toda contente na mansão contando para Maria do Socorro que ela passeou com o filho dela. Ela enche a boca para falar que ele chama ela de mãe. Maria do Socorro dá toda a razão para o menino chamar ela de mãe, afinal ela que cuida dele. Mariana fala que é sim a mãe dele, porque ninguém mais quis saber do menino quando a Juliana saiu da mansão dos Malianos, deixando claro que ela vai viver por ele, pelo resto dos dias dela. Maria do Socorro confessa para Mariana que ela já pensou várias vezes em deixar ela trazer o filho dela para lá. Mariana fala que não aceitaria, porque ele ia viver no quarto trancado, na Santa Casa não. Ele vive solto com as outras crianças. Maria do Socorro lembra que Mariana havia falado que havia trocado o nome do menino e pergunta qual o nome dele mesmo. Mariana conta a verdade para Maria do Socorro, que ela não trocou o nome dele. Ele continua se chamando Francesco Maliano Neto. Maria do Socorro fica pasma com a revelação de Mariana. Angélica fica feliz ao chegar em casa e encontrar o marido dela lá. Augusto, como sabe que uma hora a Angélica vai ficar sabendo que ele viajou com a Matilde, ele prefere se adiantar, colocando a culpa em Maria do Socorro, falando que foi ela quem pediu que ele trouxesse a Matilde para lá. Angélica finge não estar com ciúmes e pergunta para o marido que tem isso. Augusto conta para Angélica que ele fez a besteira de convidar Matilde para almoçar com ele no trem. Ela ficou tão feliz que essa hora deve estar contando para toda a italianada. Angélica pergunta para o marido se ele somente almoçou com a Matilde no restaurante. Augusto pergunta o que mais ele poderia ter feito. Angélica faz uma cara querendo dizer que ele pode ter feito tudo o que ele quisesse. Augusto deixa claro que ele almoçou com Matilde e se arrependeu amargamente, porque essas italianas são umas ignorantes. Angélica finge que acreditou em Augusto. Florinda fica curiosa para saber como é o trabalho em São Paulo na casa de Maria do Socorro. Matilde explica para ela o que ela faz na mansão. Florinda pergunta se ela já arrumou namorado em São Paulo. Matilde fecha a cara para Florinda, perguntando de onde ela tirou essa ideia de namorado. Florinda fala que é porque ela sai na rua, mas eu não reparo se tem alguém olhando para mim. Florinda é intrigante ao perguntar se ela não repara nem se o Augusto olha para ela. Matilde chama a atenção de Florinda, lembrando que Augusto é marido da patroa delas e não tinha motivo nenhum dele olhar para ela. Florinda não guarda papas na língua. Ao dizer para Matilde com todas as letras que Augusto não presta, Matilde chama a atenção de Florinda. Florinda repete o que disse, mandando Matilde tomar cuidado com Augusto. Matilde parece que está deslumbrada por Augusto, elogiando ele, dizendo que ele foi muito gentil com ela na viagem. Florinda pede mais detalhes para Matilde, perguntando como Augusto foi gentil com ela. Matilde é boca grande, contando para Florinda que o Augusto levou ela para almoçar no restaurante do trem. Depois ela pede pelo amor de Deus para Florinda não contar nada disso para ninguém. Florinda é outra linguaruda. Ela mente falando que não vai falar nada. Depois ela fala na cara de Matilde que se a mulher do Augusto ficar sabendo disso, ela não volta para São Paulo nem com ele nem sozinha. Matilde se retira de lá para conversar com os pais dela. Florinda fica se achando, falando que se ela quiser ela coloca fogo na casa de Gumersindo.
Juliana está sendo muito dura com Mateu. Toda vez agora ela trata ele com 4 pedras na mão. Ela fala que não quer falar com ele porque ela está cansada. Mateu joga na cara de Juliana que agora ela só vive cansada. Juliana lembra a Mateu que ela trabalha. Mateu pede por favor para ela escutar ele. Juliana manda então ele falar logo. Mateu, tentando conversar com Juliana, conta que ele já acertou as contas dele com Amadeu. Juliana é mais arrogante ainda, falando ótimo, porque eles não saíram no tapa e nem ninguém matou ninguém. Mateu, chateado, diz que não, falando que desse jeito não vai dar para conversar. Juliana repete na cara de Mateu que ela não quer conversar. Se ele se acertou com Amadeu, ótimo, mandando ele voltar para o quarto dele, porque ela precisa dormir. Mateu fica na frente de Juliana, insistindo para conversar com ela, falando que com o dinheiro que ele recebeu de Gumercindo e o dinheiro do Amadeu, eles vão estar bem divididos os dois. Juliana pergunta por que ele está falando isso agora. Mateu fala na cara de Juliana que ele não quer mais ver ela trabalhando na fábrica de Paola. Juliana pergunta o que ela vai fazer da vida dela se ela sair da fábrica. Mateu pede para Juliana voltar a viver para ele. Juliana diz que eles não estão mais dando certo. Mateu implora para ela não falar mais isso. Juliana deixa claro que ela não quer discutir com ele, porque ela está cansada, mandando ele voltar para o quarto dele. Mateu se impõe, falando que não, hoje ele vai dormir lá com ela. Juliana olha para ele querendo fuzilar ele. Marco Antônio demonstra para a mãe que ele está com pena de Francesco, falando que ele não pode mais viver na casa de Paola. Janete debocha, falando que foi Francesco quem quis ir morar lá. Marco Antônio volta a defender o pai, falando que não foi isso, e ela sabe muito bem. Janete é realista ao falar que Francesco não deve estar aguentando a sogra ignorante dele, e ela pode imaginar como deve ser o sogro então. Marco Antônio, que não sabe de meia metade do que está acontecendo, fala que não é nada disso do que ela está falando. Ele se aborrece com Janete, falando que ele não pode conversar com ela 2 minutos sem que ela comece com as ironias dela. Está bem, me diga o que seu pai quer, que eu deixe essa casa para ele vir viver com aquela italiana vadia? Marco Antônio fala que não, ele já viu que não tem como eles conversarem. Janete, chamando Francesco de Carcamano, pergunta para o filho o que ele quer afinal. Marco Antônio diz que Francesco não quer nada, e ele vai dormir agora. Imagine que eu vou deixar a minha casa para aquela vadia macarroneira do pai dele. Luísa está se intrometendo onde não deve. Ela entra de enxerida no quarto de Josué e vê que ele não está lá. Ela fica se perguntando onde está aquele cocheiro. Enquanto isso, Josué está estirado na cama de Janete, esperando ela entrar no quarto. Marco Antônio lembra do dia em que se casou com Juliana e fica triste por não ter dado certo entre eles. Janete entra no quarto dela resmungando, falando que ela jamais vai deixar a casa dela para a macarroneira do Francesco. Ela xinga Francesco e Marco Antônio, chamando Francesco de pai carcamano e Marco Antônio de trouxa. Josué estava atrás dela. Escuta ela falar que agora ela vai cuidar da vida dela. Afinal, ela está viva. Josué se aproxima de Janete, falando que ela está muito viva. Janete e ele se beijam e passam a noite juntos. Mateus sofre pela vida dele com Juliana não está dando mais certo. Enquanto isso, Amadeu conta para Hortência que foi tranquilo o acerto de contas dele com o Mateu e manda ela parar de ficar preocupada com o Mateu. Hortência deixa claro que ela só está preocupada com a Juliana. Amadeu, por viver vendo a briga de Mateu e Juliana, fala que a Juliana só está pensando no marido dela que é milionário. Hortência defende Juliana, falando que isso não é verdade. Amadeu manda ela ir então ver aonde cada um está dormindo. Hortência torna a defender o casal meloso, falando que eles estão brigados. Amadeu fala uma verdade, falando que a briga de Juliana e Mateu já está indo longe demais. Hortência fala que a Juliana está magoada, mas ela gosta muito do Mateu. Amadeu afirma que o amor deles acabou definitivamente. Hortência fica preocupada com Juanito, porque se eles se separarem, qual dos dois vão querer tirar Juanito dela? Amadeu pede para Hortência esquecer o filho de Juliana e pensar somente no que está na barriga dela, porque esse é o filho deles. Hortência fala na cara de Amadeu que ela não quer perder o Juanito dela. Amadeu agora quer dar uma de bonzinho, falando que se aqueles dois se separarem, ela não vai perder o Juanito. Ele promete isso para ela.
Hortência vira o berço para Amadeu. Enquanto isso, Dolores percebe que Juanito está ardendo em febre. Ela se levanta correndo para ir até o quarto de Juliana. Ela entra no quarto de Juliana desesperada, contando que Juanito está com febre. Ela não sabe o que está acontecendo. Juliana sai correndo atrás de Dolores para ver Juanito. As duas saem da pensão desesperadas para levarem Juanito para o hospital. Augusto elogia Angélica, por ela ser uma boa mãe. Toda vez que ele chega lá, ele encontra a filha deles tão bem. Angélica fala que ela não deixa de cuidar da filha deles. Florinda se mete onde não deve, falando que ela também não descuida de Maria Helena. Angélica assume que Florinda tem sido de grande ajuda para ela. Florinda fala para Angélica, perto de Augusto, que ela nunca que vai viajar com Augusto de trem sozinha, e muito menos almoçar no restaurante do trem com ele. Augusto olha preocupado para Angélica. E Angélica pede para Florinda se explicar melhor do que ela está falando. Augusto fala que Florinda está contando para ela da história que ele falou para ela ontem à noite e pergunta se ela se esqueceu disso. Angélica respira fundo para não mandar Augusto para longe, falando que ela não esqueceu. Augusto fala para Angélica não deixar que Matilde volte a trabalhar em São Paulo, porque ela é rude demais para servir os pais dela. Angélica fica olhando para a cara de pau de Augusto. E Florinda se autodefende, falando que ela sabe se comportar, sabe cozinhar melhor do que a Matilde. Angélica fica olhando para a cara de pau de Florinda. Depois Augusto fala para Angélica que essa decisão está nas mãos dela. Angélica fica pensando seriamente o que vai fazer. Rosana avisa para Gumercindo que ela vai sair. O Juvenal está esperando por ela já. Gumercindo pergunta para onde ela vai. Rosana, não querendo muito contar, é obrigada a falar a verdade, falando que se ele permitir, ela vai tentar encontrar o marido dela, o Mateu. Maria do Socorro, já sabendo que a filha tem um parafuso a menos na cabeça, por não fazer nada de útil na vida dela, pede para Gumercindo deixar que a Rosana vá ver o Mateu. Gumercindo, que já está de saco cheio do que Rosana faz, lava as mãos dele, deixando Rosana ir numa boa correr atrás de Mateu. Rosana fica feliz da vida. Hortência está aflita pela manhã, porque Dolores e Juliana não estão em casa e levaram o filho dela com elas. Mateu aparece e fala na cara de Hortência que Juanito não é filho dela, e sim dele com Juliana. Hortência diz para Mateu que sabe, ela só não sabe o que está acontecendo. Antônio fala que também não sabe. Mateu coloca a culpa em Juliana, por estar deixando Juanito dormir no quarto com Dolores, em vez de estar no quarto dela. As duas chegam na hora sem Juanito. Mateu pergunta para a amada dele o que aconteceu e onde está Juanito. Juliana conta para Mateu que Juanito ficou no hospital. Hortência, aflita, pergunta o que Juanito tem. Dolores conta que Juanito está com difteria. Mateu fica preocupado porque é a doença que mais está pegando nas crianças. Juliana conta que foi os médicos que falaram que Juanito tem. Hortência só falta ter um troço. Dolores conta que Juanito ficou internado no hospital. Juliana sai aflita para o quarto dela e Mateu corre atrás dela, mandando ela esperar por ele. Amadeu tenta deixar Hortência calma, pedindo para eles não pensarem no pior. Dolores deixa claro que não estão deixando ninguém entrar para ver o menino. A única coisa que eles podem fazer é rezar.